E é um compositor, violinista muito... a vida dele.
privilégio. Eu sempre vou continuar a me sentir privilegiado e me comportar como um privilegiado. Ou seja, não me sentir, nunca perder essa sensação de que eu estou sendo privilegiado e de alguma forma eu tenho que devolver um pouco desse privilégio que eu recebi, inclusive do Brasil, que quando cheguei no Brasil eu fui acolhido de uma maneira extraordinária. Eu sim me sinto em dever, eu acho que sempre vou me sentir em dever de devolver um pouquinho daquilo que eu recebi, de alguma maneira. Tanto que desde que cheguei no Brasil eu nunca fiquei confortavelmente trabalhando na USESP, nessa instituição realmente que é uma exceção, infelizmente, no Brasil. Eu sempre quis conhecer o Brasil, sempre quis conhecer as várias realidades musicais, artísticas no Brasil. O Brasil é um país enorme, com diferenças absurdas em termos de história, cultura, investimento, mentalidade, possibilidade, infraestruturas. Você viaja, parece que você não está no mesmo país muitas vezes. Já falei nesses dias em outros encontros, Fortaleza fez o estádio para a Copa, mas Fortaleza não tem uma orquestra sinfônica. Uma cidade como Fortaleza, que é uma das 7, 8 cidades maiores do Brasil, São Paulo tem 6, 7 orquestras. Então, são realidades muito distintas. Então, eu sempre procurei conhecer o Brasil, conhecer as várias realidades do Brasil, porque eu sabia que eu estava num lugar, São Paulo, em uma orquestra USESP, que não é a realidade das outras capitais desse país. Então, a partir daí, eu percebi que eu podia ajudar. Parte do meu trabalho, quando estava livre da USESP, poderia ser esse: ajudar a instituições, lugares, pessoas em situações bem diferentes daquela de São Paulo. São Paulo não precisa de mim. Precisa no sentido que eu trabalho lá, a minha orquestra é lá, o meu trabalho principal é lá. Mas quando eu estou de folga da USESP, eu sinto que a minha presença pode ser mais importante em outros lugares. E por isso que, por exemplo, ajudei vários projetos em Belém, um projeto patrocinado pela Vale, com crianças, Neogibá em Salvador, que é outro projeto que se baseia no sistema, talvez o mas que volta a viver através da música dele. Quando tocamos a música de Beethoven, como hoje maravilhosamente a orquestra Coro fizeram, o Beethoven volta a viver aqui. Beethoven está falando através dessa música. Então, o músico se conecta com Beethoven e passa isso para o público. E o público, não é que para aí a energia, o público participa, porque o músico, aqui tem muitos músicos, provavelmente todo mundo teve uma sensação dessas. O músico sente quando o público é receptivo, quando o público está atento, ou vice-versa também, quando o público não está nem aí. Isso você sente na hora, quando tem uma plateia de pessoas que não está aí meio que forçado, obrigado, não porque realmente quis ir escutar um concerto. Então, a plateia participa ativamente da experiência de um concerto ao vivo. Então, é aí que o encantamento pode acontecer, quando temos um gênio, que é o compositor, que volta a viver nesse palco, e só pode voltar a viver se o músico tem uma boa qualidade, porque senão o músico não aparece aqui.
não se materializa, tem só notas. Mas se o músico é um músico bom, consegue trazer para cá Beethoven, ou qualquer um dos grandes gênios. E todos juntos temos a possibilidade desse momento especial. São poucos momentos, na verdade, são poucos momentos que acontecem assim na vida. Eu tenho memórias de momentos bem específicos, isolados, mas momentos mágicos, seja com a Zesp, seja sozinho, seja assistindo um concerto. E quando o encantamento aconteceu. Então, voltando ao professor, é isso que tem que conseguir fazer. Fazer apaixonar o jovem por aquele argumento que está explicando. E é óbvio que precisa ser, tem toda a capacidade de falar de uma maneira interessante, de falar não muito complicado e não banal demais. Encontrar o canal para chegar diretamente ao jovem que está escutando, né? Mas isso já são coisas mais técnicas. Mas o que me sinto de dizer com uma certa segurança é que a primeira coisa, a prioridade absoluta é a capacidade de encantar. E termino a resposta citando um dos maiores regentes de todos os tempos, Leonard Bernstein, que dizia que quando ele perguntaram para ele uma coisa parecida, só que não em relação a aluno ou a público, perguntaram em relação a músicos de orquestra. Perguntaram: quando você é convidado para reger uma orquestra que você nunca regeu antes, que não conhece, qual é a tua prioridade? Ele falou: a minha prioridade quando eu chego para reger uma orquestra que não conheço é convencer e inspirar os músicos para que eles queiram tocar bem, e queiram fazer isso de uma forma especial para mim. Porque eles bem sabiam que o trabalho de orquestra muitas vezes pode ser um trabalho de rotina, toda semana. Muda a semana, muda o repertório, muda o maestro, muda tudo. Então eles sabem que muitas vezes tem uma porcentagem de músico na orquestra que relaxa e que perde um pouquinho essa chama, infelizmente. Então, ele respondeu: a minha prioridade absoluta é acender essa chama de novo e fazer com que o músico tenha uma vontade louca de tocar, uma vontade de fazer música juntos, de tocar para esse público. E isso é um pouco aquilo que o professor, acho, deveria fazer com o jovem. Obrigado pela pergunta. Tem mais perguntas? Ainda não consigo me acostumar a essa ideia de ser uma referência. Porque talvez eu sei que do ponto de vista institucional, de cargo, sim, ocupa um cargo que é uma referência. Fala da melhor orquestra que temos aqui, é uma referência. Mas eu, Emanuele Baldini, violinista, maestro, eu não me sinto uma referência. Eu me sinto um aluno que continua aprendendo e que tem muito para aprender. E que aprende inclusive ensinando. Mais uma vez, não é um clichê. Dar uma aula te dá a oportunidade de repensar em tantas coisas, porque muitas vezes nós tocamos e é difícil ver certas coisas, certos defeitos, certos problemas que temos. É difícil ver esses defeitos estando tocando. Quando você vê um defeito num aluno, por exemplo, você fala: será que aquele trecho que estou fazendo não sai porque eu estou fazendo exatamente aquilo que esse aluno está fazendo? Eu estou corrigindo o aluno. Será que esse não é meu problema também? Então quantas vezes você descobre
a causa de tuas dificuldades em um trecho específico, olhando uma a uma. Então, as minhas referências, obviamente, na época da adolescência até hoje, são alguns dos grandes artistas, não necessariamente violinistas. Eu nasci numa família de músicos, então eu sempre escutei um pouco de tudo, não só de violino. Aliás, isso eu acho uma coisa muito importante. Violinistas, não escutem só violinistas, escutem cantores, escutem quartetos, escutem piano. Podemos aprender tanto dos outros instrumentos. Por exemplo, o concerto de Mozart. Se vocês não escutam as óperas de Mozart, é difícil vocês aprenderem a tocar bem Mozart. As obras do Don Giovanni, così fan tutte, Nozze di Figaro. Isso é uma escola imensa. As minhas referências sempre foram artistas a 360 graus, artistas que entendessem que as artes são conectadas e não separadas. Um problema do nosso tempo, a especialização extrema, que fez com que as artes perdessem a conexão entre elas. Na época de Beethoven, na época de Brahms, na época de Strauss, um compositor conversava, era amigo com filósofos, com escritores, com pintores, e as artes dialogavam o tempo inteiro as artes dialogavam. Eu faço um exemplo, por exemplo, Strauss, assim falou Zaratustra, ou Strauss, Don Quixote. As artes sempre estiveram em contato, em diálogo, sem contar as épocas anteriores. Pitágora era músico, filósofo, matemático. A especialização fez com que as artes... Eu sou músico, então, como eu sou músico, eu não vou me ocupar de literatura, eu não vou me ocupar de poesia, não vou me ocupar de pintura, ir numa exposição. Por quê? Porque você vai entender muito melhor Debussy se você vai ver uma exposição dos impressionistas, pintores impressionistas. Você vai entender toda a música impressionista. Assim como se você lê Heine, os grandes escritores românticos preferidos de Schumann, você vai entender o mundo poético de Schumann. É tudo conectado. Então, as minhas referências são aqueles artistas que sempre tiveram essa visão ampla da música como parte do universo da arte e por sua vez, a arte como parte da nossa sociedade. Então, também eu vou ampliar o discurso também, sair do discurso das artes, mas incluir o mundo das artes dentro da sociedade, porque se a arte fica separada da sociedade, não cumpre a vocação dela, que é transformar a sociedade.